Graça e paz, igreja. Tá fraco esse amém. Vamos dar um amém mais forte. É para Deus, não é para o Leandro, não. Graça e paz, igreja. Agora é para Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3. 2 Crônicas fica um pouquinho depois de Reis, logo após 2 Reis, 1 Crônicas, e daí 2 Crônicas. Um pouco antes de Salmos, um pouco antes de Jó. Segundo livro de Crônicas, logo após Reis. Crônicas fica depois de Reis, logo após Reis. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3. E daí, à medida que os irmãos forem encontrando, os convido a estarem ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Crônicas 7, 1 a 3. Amém? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Coloca a Bíblia no banco aí do ladinho, e uma de suas mãos sobre o seu coração para a gente orar. Santo Deus, te peço, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha ministrando as nossas vidas, Pai. Senhor, derrama, Pai, o Teu Espírito Santo em abundância neste lugar. Transborda, Pai, a Tua igreja com a Tua presença. Transborda, Senhor, esta igreja com a Tua glória. Transborda com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser impactados, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Mais do que ouvir a Tua palavra, nós queremos que a Tua palavra entre em nossos corações e impacte os nossos corações, Senhor. Não nos deixa, Pai, perder a Tua palavra, não nos deixa perder a bênção da Tua palavra, mas que a Tua bênção, Senhor, venha sobre nós, que a Tua palavra venha sobre nós nos abençoando, e que a Tua palavra, Pai, dê frutos em nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa pregação é quando a glória e o fogo de Deus descem. Então, que nem como o nosso querido pastor Enoque sempre faz, vocês vão repetir junto com o Leandro para gravar. Quando a glória e o fogo de Deus descem. Agora de uma vez só. Quando a glória e o fogo de Deus descem. 3 pontinhos. A gente vai ver quatro coisas que acontecem quando a glória e o fogo de Deus descem sobre a igreja. Amém? Esse texto, acho que toda a igreja já conhece, foi lido essa semana, que passou no devocional dos 40 dias. Essa história se passa com Salomão. Davi, quando Davi se tornou rei, o sonho de Davi era construir um templo para Deus, para adorar a Deus. Ele conseguiu, unificar todo o povo de Deus, juntar todas as 12 tribos num só país, tendo ele como rei, e ele queria porque queria construir um templo. E toda a batalha que tinha, toda a guerra que tinha entre as várias nações que habitavam, quem perdia tem os espólios de guerra, né, que é o ouro, todas as riquezas da terra são levadas. E as cabeças de gado, os novilhos, tudo que era animal eles levavam para eles, e o ouro eles guardavam num lugar que Davi queria, porque queria construir um templo para Deus. Nada mais justo do que unifiquei o povo, agora eu quero construir um templo. Só que Deus falou para Davi: você é homem de guerra, você tem muito sangue em suas mãos, porque ele era o general do exército. Ele como rei, ele liderava aquele exército. Ele estava sempre junto nas batalhas. E queira ou não,
O rei batalhou, tem sangue sobre suas mãos. Deus falou, você não vai construir o meu templo, mas o seu filho vai. E passou toda a vida de Davi. Davi chegou ao final de sua vida e ele teve Salomão com Batseba. E Salomão, após a morte de Davi, quando Davi estava já beirando a morte, ele proclamou Salomão como rei. E Salomão, então, falou, vou fazer o sonho do meu pai, vou fazer o templo. Fez o templo. E quando terminou a construção daquele templo, que foi usado muito dinheiro, muito material, porque ele fez um templo grandioso. Então foi o culto de inauguração, né, digamos assim, do templo. Várias pessoas importantes estavam lá, todo o povo estava lá para ver o templo sendo inaugurado. E trouxeram muitos animais. A palavra fala que não se podia contar os animais que eles trouxeram para fazer o holocausto. O holocausto é sacrifício, para colocar ali para ser queimado para Deus, em adoração a Deus. Não se podia contar a quantidade de animais que foram trazidos ao templo para serem colocados como oferta a Deus. E quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu. Agora você fecha seus olhos aí, você imagina uma chuva de fogo. Fogo descendo, a gente vê fogo subindo, né? Pega fogo nas coisas e sobe para cima, consumindo tudo. Não, o fogo desceu. Desceu chuva de fogo. E consumiu o holocausto. Tudo aquilo que estava de animal, que estava ali para ser consumido, para eles atearem fogo. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo. Não precisou atear fogo. Fogo desceu, Deus derramou fogo naquele lugar. Só que não ficou só no fogo. Quando terminou o fogo, quando todo o holocausto estava consumido, desceu a glória de Deus. A glória de Deus desceu sobre aquele templo. A glória de Deus tomou todo o templo. E os levitas, eles estavam do lado de fora do templo para fazer o holocausto, eles não conseguiam entrar no templo, porque a glória de Deus estava naquele templo. A glória de Deus, ela era tão grande que eles não conseguiam nem adentrar o templo. E eles começaram, se encurvaram, colocaram o rosto em terra e começaram a louvar a Deus, porque Ele era bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, quando a glória e o fogo de Deus ela desce sobre a igreja, sobre o seu povo, é sinal de aprovação de Deus. Deus ele ficou satisfeito com aquela oferenda, com aquele holocausto que Salomão e o seu povo fez. Aquilo agradou a Deus, aquilo chegou como aroma suave nas narinas de Deus. Tanto é que depois, se vocês continuarem lendo o livro de Crônicas, no capítulo 7 mesmo, Deus responde, dando uma maravilhosa promessa para esse povo. Aí, vocês me perguntam, certo? Eles fizeram o holocausto. Então o fogo de Deus não desce sobre a nossa igreja porque nós não fazemos o holocausto? Não. Aí vem a segunda parte. Quando Jesus veio sobre a terra, Ele peregrinou aqui na terra. Ele ficou 30 anos se preparando, se capacitando e ficou 3 anos pregando a palavra, peregrinando por todos os povos, fazendo milagres, pregando a palavra, levando a mensagem de salvação de Deus para aquelas pessoas. E depois, ao se findar o seu 3º ano de pregar o evangelho, com 33 anos de idade, ele foi crucificado, morto, derramou o seu sangue e ressuscitou ao 3º dia. Quando Jesus ele morreu e ressurgiu ao 3º dia, o holocausto ele já não se faz mais necessário. Jesus nos deu livre acesso a Deus. O sacrifício, o holocausto já foi feito, o sangue já foi derramado. Nós não precisamos mais colocar animais para serem queimados. Hoje, nos dias de hoje, o holocausto que Deus quer, aquilo que chega como aroma suave nas narinas de Deus, é um povo que se arrepende dos pecados. É um povo que resiste aos pecados, porque a palavra fala, resistir ao pecado e ele fugirá de vós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um povo que busca viver em santidade. Esse é o aroma suave
que agrada a Deus quando chega nas suas narinas. Mesma coisa de vocês chegarem aqui hoje. Eu não sei quantos perceberam, mas a igreja está limpinha. A igreja está com um cheiro gostoso. Não é gostoso chegar na igreja limpinha e vir aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro de, aquele perfuminho gostoso de limpeza? Não é gostoso? É só eu que gosto? É gostoso, não é? Então, para Deus é assim também. Quando o povo se prostra de joelhos, pede perdão dos pecados, resiste ao diabo e busca uma vida de santidade, amados. Deus, eu acho que Ele gargalha lá no céu de felicidade, porque chega como um aroma suave nas suas narinas. Esse é o holocausto que Deus quer hoje. É isso que Deus quer hoje. E quando nós fizermos isso, vai descer fogo, vai descer glória de Deus sobre a igreja. E quando a glória e o fogo de Deus descem, a adoração a Deus. Se você ver lá no versículo 3, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando o fogo e a glória de Deus ela descem sobre a igreja, o povo começa a adorar, porque o povo não consegue se conter. O povo vê aquela glória, o povo vê o fogo descendo, o povo vê o Espírito Santo de Deus sendo derramado, e ele não consegue se conter, ele começa a adorar a Deus. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, não precisa abrir, fala: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E quando o fogo desce, quando a glória de Deus desce, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, as pessoas começam a adorá-lo em Espírito e em verdade. Elas se tornam adoradores que adoram com o coração. E é isso que Deus procura, quem o adore. E quando o fogo e a glória de Deus descem, as pessoas ficam maravilhadas. Eu não sei você, mas eu tenho a minha imaginação ela é bem fértil. Eu acho que eu assisti muito desenho quando era criança e li muito livro, então a minha imaginação ela é bem... Eu começo a ler, eu já começo a imaginar as coisas. E eu imagino aquele templo, bem maior que esse, lotado de pessoas lá fora. Todo o povo de Israel parou para ver a inauguração do templo. E eu começo a imaginar aquele monte de animal morto ali esperando para ser queimado, e o fogo descendo, e chuva de fogo, e o fogo queimando aquele holocausto e a fumaça subindo, e aquele cheiro de carne assada, cheiro de churrasco é bom, né, gente? Cheira longe. Quando o vizinho está fazendo, não tem como esconder. E aquele cheiro de carne sendo consumida, sendo queimada, subindo aos céus. E eu fiquei assim, maravilhado com essa cena. E não parou por aí. Deus falou: não vou fazer só descer o fogo. Eu vou derramar a minha glória sobre este lugar. E aquela glória sendo derramada, a palavra fala que a glória de Deus ela vinha como fumaça, e a fumaça tomando aquele templo. E o templo, a glória ela não se restringe ao templo. Se a fumaça está sobre o templo, está dentro do templo, essa fumaça ela começa a sair, ela começa a chegar nas pessoas. E quando a glória de Deus nos alcança, não tem quem aguente, não tem homem forte o suficiente, não tem mulher que seja forte o suficiente para se manter de pé. Ela cai de joelhos. Então, quando o fogo e a glória de Deus descem, a adoração a Deus. Só que não para por aí, amados. Quando a glória e o fogo de Deus descem, também há arrependimento dos pecados. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 e 39, a gente vai ver algo que foi tão maravilhoso quanto essa inauguração do templo. Só beber água aqui, perdão. Elias, profeta Elias, eu já preguei aqui já faz um tempo, mas todos conhecem também essa história. O profeta Elias, Israel estava tomada por profetas de Baal.
Acabe, que era o rei na época, tinha uma mulher. E ô mulherzinha ruim. Jezabel. Mandava e desmandava em Acabe. Acabe era aquele pastor que gosta de contar piada, Gui, como que é o nome dele? O Cláudio Duarte, ele fala, né, que Acabe era o homem banana e ela era a mulher abacaxi. Porque ele era um banana mesmo e a mulher mandava e desmandava nele. E ela adorava a Baal. Ela era devota de Baal, um deus. E, inclusive, ela também era devota da mãe de Acabe, uma outra deusa lá. Mas o que interessa é que Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. Mas Elias escapou. E Elias falou, vai vir uma grande seca sobre essa terra. Essa terra não vai chover. E não choveu mesmo. Ficou vários meses sem cair chuva. E daí ele foi até Acabe e falou, Acabe, manda todo mundo lá para o Monte Carmelo, manda todo o povo de Israel. Manda todos os profetas de Baal. Que hoje nós vamos decidir quem que é Deus nessa terra. Quem que é Deus? E foi. Foi todo o povo, foi os 450 profetas de Baal, quando estava todo mundo lá. Ele falou, o negócio é o seguinte, nós vamos decidir, vocês se decidam. Se vocês acham que Baal é Deus, adorem a Baal. Mas se vocês acham que o Senhor é Deus, então adorem a Deus. Não fica nesse vai e não vem e adorando dois deuses, porque Deus odeia isso. Deus é ciumento. Nosso Deus, ele é ciumento. Se nós adoramos a Ele, é única e exclusivamente a Ele. Ele não aceita adoração dividida. Só que Ele é poderoso para fazer tudo que a gente precisa. Né? As outras coisas não têm poder sobre as nossas vidas. E foi todo o povo falou, beleza. Ele falou, faço uma proposta para vocês, tragam 2 novilhos. Eu vou montar uma fogueira aqui, vou montar madeira aqui, só que não vou atear fogo, vou colocar o novilho cortado em pedaços e os profetas de Baal vão fazer o mesmo. O Deus que descer fogo sobre o holocausto, esse é Deus. O resto é história. E daí o povo falou, beleza, isso é bom, isso agradou o povo, então vamos fazer. Era 6 da manhã, os profetas de Baal começaram. Tacar madeira lá, cortaram o holocausto em pedaços, colocaram lá o novilho. E começaram a gritar, a espernear, a se cortar. Das 6 ao meio-dia nada aconteceu e Elias não conseguiu se conter, começou a traçar. Grita mais alto que seu Deus deve estar dormindo. Às vezes teve que viajar, grita mais alto que daí ele escuta, tem que acordar ele. E eles começaram, e gritavam, e se esperneavam, e faziam nada. 3 horas da tarde, Elias falou, pronto, deu tempo de 6, agora é comigo. Daí ele orou assim, ó. 1 Reis, capítulo 18 fala só sobre isso. Mas o que eu quero que a gente veja hoje é o 37 a 39. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, amém? Aquele povo estava pecando. É uma coisa você pensar num barco, coloca 2 barquinhos, dois barcos no mar. Seu Chique pesca no rio, sabe bem disso. Coloca o pé em um e o pé no outro. Esse barco vai para cá e sai para cá, uma hora você cai, filho. Não adianta. Você não sabe voar, você não tem asa para voar, você não sabe levitar, você não sabe nada. Então você vai cair. Assim é com Deus. Se você adora Deus, se você adora o diabo ou a outros deuses, uma hora você vai cair. Você está em pecado. Deus é ciumento, como eu falei. Só que Deus faz aquilo que você precisar. Como foi o testemunho da dona Marilu. Ela confiou em Deus. Ela teve certeza que Deus estava sobre a vida dela e não temeu, teve paz. E os outros deuses? E o diabo? O diabo está aí só para matar, roubar e destruir.
povo estava em pecado. E quando Elias orou, ele falou: responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E quando o fogo caiu do céu, consumiu aquele holocausto, o povo começou a adorar a Deus, falando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles se arrependeram do seu pecado. E quando a glória e o fogo de Deus, elas descem sobre a igreja, o povo se arrepende dos pecados. O holocausto, amados, foi queimado. Já não havia mais dúvidas. Deus é Deus. Baal é história. Baal é história de homens. Da cabeça deles. Não tinha poder. Então, quando a glória e o fogo de Deus descem, a adoração a Deus. Deus gosta de ser adorado. Ele nos ama e Ele merece ser adorado. A adoração chega a Ele como odor, como aroma suave. Arrependimento dos pecados. Ele quer que nós nos arrependamos. A palavra fala lá em Lamentações que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, é porque Ele quer que nós nos arrependamos do pecado, é porque Ele quer que nós sejamos purificados, é que Ele quer que nós sejamos limpos. Quando o fogo desce, Ele queima, Ele purifica as nossas vidas. O ouro, ele é purificado, porque o ouro, você sabe, ele é tirado lá da mina. E você acha que o mineiro ele tira a barrinha de ouro bonitinha? Lá não, ele tira aquelas pepitas, mas aquelas pepitas vêm com terra, vêm com outros minérios, vêm com um monte de coisa. O que o ourive, né? É ourive, se não me engano o nome do cara que mexe com ouro mesmo. O que ele faz? É ourive, né? Então, ele pega, ele taca no fogo. O fogo, altas temperaturas, ele derrete aquele ouro. E a impureza ela fica toda sobre a superfície, porque o ouro ele é muito denso, ele se torna um líquido quando ele está em altas temperaturas, mas é um líquido muito denso. Então tudo que não é ouro, ele fica sobre a superfície, é tirado e daí o ouro é purificado, e daí é moldado da forma como o ourive quer. E daí se torna a barrinha bonitinha, ou até as joias, né, que a gente vê por aí, os anéis, os brincos e os dentes de alguns também, e tantas outras coisas que o ouro vira. E conosco é assim. Deus derrama fogo sobre as nossas vidas, um fogo espiritual, que tira de nós toda a impureza, que nos purifica, que arranca de nós o pecado, queimando todo o pecado, incinerando todo o pecado. Coloca madeira no fogo, vai incinerar, vai virar cinza, pó, não vai virar nada. E assim é conosco, o nosso pecado ele se torna pó. Amém? Então a adoração a Deus, arrependimento dos pecados, e quando a glória e o fogo de Deus descem, a liberdade para o Espírito Santo agir. Fala isso, vamos repetir comigo. A liberdade para o Espírito Santo agir. Agora de uma vez só. A liberdade para o Espírito Santo agir. Amém. Quando Jesus morreu, pouquinho antes de morrer, ele falou para os seus apóstolos: eu vou, porque eu tenho que ir para que o Consolador, o Paráclito, venha. O Paráclito, o Consolador, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, amém? Se você está em dúvida aí, se você já aceitou, já professou com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, ou se você já foi batizado um dia, você está com o Espírito Santo habitando no seu coração, amém? Então todo mundo aqui já tem o Espírito Santo. E Deus, ele manda o Espírito Santo dele sobre a igreja. Ele quer que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo faça maravilhas, faça milagres, como fez na vida da dona Marilu. É o Espírito Santo agindo. É ele que deu forças para ela, é ele que tornou ela capaz para se manter em paz, para ser, né, a fortaleza ali da família naquele momento difícil. Foi Deus que concedeu a ela a cura. Foi Deus que concedeu tantas e tantas curas que a gente ouve. Só lá na nossa célula,
A gente lembrou essa semana de 2 pessoas que foram curadas com câncer. O parente do seu Exaltino e a amiga da Janete. Deus faz milagres, é o Espírito Santo que opera. E quando esse fogo, essa glória de Deus, ela desce, o povo se torna totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Ele deixa o Espírito Santo de Deus agir, porque às vezes a gente quer dar uma de gênio, né? A gente quer pôr o Espírito Santo na garrafinha e tampar ele. Daí quando a gente precisa de milagre, a gente abre a garrafinha. Espírito Santo, age aqui, age, depois tampa de novo. Não, o Espírito Santo ele tem que ter liberdade para agir, ele quer passear no nosso meio. Ele quer visitar os nossos corações, Ele quer fazer a obra que nós precisamos, amados. Se é libertação que você precisa, é a libertação que o Espírito Santo vai te dar. Se é cura que você precisa, é cura que o Espírito Santo vai dar. Se é tratamento que você precisa, o Espírito Santo vai tratar. Se é quebrantamento de coração, Ele vai quebrantar o seu coração, amado. Nós somos herdeiros do Espírito Santo, nós temos direito. Deus nos dá o Espírito Santo como herança. E onde há adoração a Deus, quando nós reconhecemos que Deus é Senhor e nós adoramos Ele como Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele derrama o Espírito Santo e Ele derrama em abundância, e o Espírito Santo vem, porque o Espírito Santo está no centro. A Igreja Metodista deixa a mesa e a Bíblia no centro, porque o centro da Igreja Metodista é a Palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá o Espírito Santo, ela nos promete lá em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, está a promessa da descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Um exemplo desse descer, dessa liberdade que o Espírito Santo tem de agir, é lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11, onde mais uma vez é falado do poder desse Espírito Santo. Eu vos batizo com água, João Batista falando para o povo, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Deus nos batiza com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo age, não tem homem que consiga se controlar. É o Espírito Santo que toma o controle da sua vida, mas Deus não é um Deus... Ele não é ditador. Ele fala, se você quiser tomar as rédeas da sua vida, você tem. Mas se você quiser, o Espírito Santo vai direcionar você. E a sua vida vai ser de vitórias, a sua vida vai ser de bênção, a sua vida vai ser de ter paz quando for necessário. A sua vida vai ter cura quando for necessário. A sua vida vai ter a bênção que você precisar, amém? Porque o centro do Evangelho não é a bênção, o centro do Evangelho não é o milagre, o centro do Evangelho não é nada disso. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ele nos dá a promessa que o Paráclito fará tudo isso por nós, amém? E, para fechar, a quarta e última coisa, quando a glória e o fogo de Deus descem, há adoração a Deus, há arrependimento dos pecados, há liberdade para o Espírito Santo agir. E o que a gente está orando para descer, para vir sobre as nossas vidas agora? Vocês estão orando mesmo? Vocês têm certeza que está fraco? Eu não vi. Para que nós estamos orando? Nossa, está fraco. Para que nós estamos orando? Vai no 3, para sair bonito. 1, 2 e 3, vai? Aleluia, agora eu creio que venha. E quando a glória e o fogo de Deus descem, há avivamento. Ô Gui, agora eu quero para você usar a voz de trovão e falar avivamento. Você não fala, Gui. Mas desce o avivamento. Lá em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? A gente está buscando um avivamento.
A gente nem imagina o que acontece no avivamento, porque a gente não tem, já não teve ainda. Mas a gente tem alguns relatos que são verdadeiros avivamentos. Nesse dia que aconteceu essa descida do Espírito Santo, Pedro começou a pregar. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 40, 50 dias antes, porque Pentecostes é 50. 50 dias antes ele tem negado Jesus. E daí ele começou a pregar. Convertei-vos os pecados, arrependei-vos dos pecados, convertam-se a Deus e aceitem a Cristo como Senhor de suas vidas. Lógico que a pregação foi maior, né? Mas basicamente ele falou, no final ele falou isso. Naquele dia, 5.000. Estou errado ou é 3.000? É 5, né? 5.000 homens se converteram a Deus. 5.000 homens. Não conta mulher, não conta criança, porque o povo daquela época não contava. Mas vamos jogar aí por baixo 10.000, né? Porque tem as mulheres, tem as crianças também. Cada homem ali tinha pelo menos uma mulher ou um filho, né? Ou um irmãozinho pequeno que estava lá com ele. 10.000 pessoas. O mesmo homem que negou Jesus 50 dias antes. Por quê? Porque ele era bom, porque ele sabia falar, ele tinha toda uma retórica para falar nada. Ele era pescador, mal sabia ler, o coitado. Marmente ensinava o nome, porque pescador daquela época não tinha educação mesmo, não tinha estudo. 5.000 homens se converteram, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quando vem o avivamento, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, quando a glória e esse fogo ele desce sobre os cristãos, você tem autoridade para pregar a palavra. Wesley foi o fundador dessa igreja, fundador da igreja não, fundador do movimento metodista, porque depois se tornou uma igreja. E houve um avivamento na época de Wesley. Os estudiosos, historiadores falam que a Inglaterra ela só não entrou em colapso porque houve esse movimento metodista que alcançou pessoas que estavam perdendo o emprego, pessoas que estavam até pensando em se matar porque não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha que comer, não tinha que comer, os filhos iam começar a chorar. Pessoas que estavam pensando em se matar. A igreja foi e salvou. Esse movimento metodista ele foi e salvou. Então a Inglaterra ela não entrou em colapso na Revolução Industrial. Por quê? Porque o movimento metodista estava lá. Porque tinham homens cheios do Espírito Santo que foram levar a palavra, que foram pregar a palavra para o povo e salvaram aquele povo. Porque sem dinheiro nós vivemos, sem mantimento nós vivemos, sem carro nós vivemos, sem casa nós vivemos, mas sem Deus nós não vivemos, nós não somos nada. Nós vivemos uma vida medíocre quando nós não temos Deus em nossa vida. Nós vivemos presos pelo pecado, numa falsa ilusão que nós temos tudo, mas nós não temos nada, porque com Cristo nós temos a vida eterna, e sem Cristo nós temos a perdição eterna, nós temos o castigo eterno, que é o inferno com o diabo. Lá no livro, um dos dias que mais me chamou a atenção não foi dessa semana que passou, foi da anterior, foi um que o título era Púlpitos Fracos. E o autor, o Edson Queiroz, pastor Edson Queiroz, que faleceu essa semana, para quem não sabia, ele faleceu, o autor do livro. Ele fala lá que hoje os púlpitos são fracos, porque não querem pregar a palavra de Deus, não querem pregar a verdade do Evangelho. Querem pregar sermões fracos. Sermões que falam de bênção, que falam de cura, que falam de milagres, mas que não falam do arrependimento dos pecados. E sem avivamento é isso, gente. Os púlpitos são fracos, com pregações e pregadores frios, para crentes frios. Mas quando vem o avivamento, quando vem o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, os púlpitos se tornam santos, com pregadores fervorosos, que pregam palavras fervorosas para crentes fervorosos. Você é um crente fervoroso, amado? Você não é um crente fervoroso? Dá uma glória a Deus maior, amado. Você é fervoroso. Aleluia. Amados, clama pelo avivamento,
Clama para que a glória e o fogo de Deus desça sobre a Igreja Metodista em Itapeva. Clama para que venha o Espírito Santo sobre as nossas vidas, venha como fogo impetuoso e nos lave, nos purifique de todo o pecado, queime todo o pecado de nossas vidas e nos torne pregadores ousados que vão levar a palavra para aquelas pessoas que estão perdidas, que estão indo para o inferno, que estão presos pelo pecado, presos pelas correntes, pelas cadeias do pecado. Não fica com a palavra para você. Não seja o cristão giz, não. Quem veio na aula dominical da semana passada viu o cristão giz, ele suga a água, ele fica aquilo para ele. Ele suga a bênção. Ele suga a palavra de Deus e ele fica com aquilo para ele. Seja o cristão esponja, leva a palavra, se fortaleça aqui no domingo e leva a palavra lá fora. Leva a palavra para as vidas que estão necessitando ouvir. Ganha vidas para Deus. Leva a palavra para que as pessoas se convertam a esse Deus maravilhoso. Porque quando eu acho algo bom, eu quero dar para as pessoas. Então por que a gente está guardando Deus? Por que a gente está guardando Jesus Cristo? Por que a gente está guardando o Espírito Santo de Deus para nós? Levemos a palavra, não sejamos cristãos frios, mas sejamos cristãos fervorosos. Essa semana, quando eu estava orando pela palavra, o pastor tinha me avisado que eu ia pregar e eu comecei a orar. Porque a palavra ela tem que falar primeiro ao meu coração para depois eu poder transmitir ela. Eu transmiti? Não, o Espírito Santo transmitiu por meio da minha vida. Teve uma música que falou muito no meu coração. O louvor já cantou aqui uma vez. Ela fala, menos de mim e mais de ti, Senhor. Me esvazia. Me lava, tira tudo de mim, tira toda a minha carne, tira tudo de mim e me enche mais de ti, mais de ti. Que o Senhor cresça em mim, que o Senhor transborde na minha vida. É como um copo vazio, é como esse copo vazio. Fiquemos vazios para que o Espírito Santo de Deus nos encha, para que o Espírito Santo de Deus nos capacite, amados. Em 2 vezes, meu celular ele toca música aleatória. Eu coloco, quando eu estou orando, eu gosto de orar com som para ficar um ambiente mais propício para a oração. E eu não gosto muito de silêncio para orar, então eu coloco som. E o meu celular eu coloco para ele tocar música aleatoriamente. E tem trocentas músicas lá. Que daí o povo do louvor manda música pelo WhatsApp, vai salvando o celular, fica um monte de música. E eu tenho uma vez essa música no meu celular. E nas 2 vezes, 2 dias em especial, que foram os dias que mais me marcaram, que foi sexta e hoje, eu estava orando para Deus pela palavra. E veio essa música. E Deus falando que nós devemos diminuir ao máximo que nós pudermos, para que Cristo aumente, para que Cristo apareça em nós. Essa palavra falou muito ao meu coração. Essa palavra aqui falou muito ao meu coração. E eu espero que fale ao seu coração também, amado. Patrícia, pode vir subindo já, que eu já estou finalizando. Então, amados, queira colocar em holocausto a Deus a sua vida. Colocar no altar do Senhor o seu pecado para ser queimado, a sua vida para ser purificada. E pedirmos que o fogo de Deus queime os nossos pecados, queime as nossas vontades, e nós vejamos a glória de Deus descer neste lugar, amém? Então eu convido os irmãos a ficarem de pé, eu já estou terminando. E aquele irmão quiser vir a esse altar, colocar a sua vida em holocausto a Deus, colocar aqui o seu pecado para ser queimado, colocar aqui a sua vida para ser queimada, pode vir à frente. Venha à frente se você quer ter a sua vida como holocausto a Deus. Como o ministério vai estar tocando, e eu peço que você venha vindo. Se você quer colocar a sua vida como holocausto, venha, amado. Mas apenas se você quiser colocar a sua vida como holocausto. Se você quer ser purificado do pecado, coloque isso no altar de Deus. O ministério de louvor vai estar tocando, caia fogo do céu. E eu creio que se a gente orar, se a gente colocar a nossa vida como fogo, como o holocausto mesmo, o fogo descerá. A glória de Deus descerá neste lugar e fará maravilhas. Patrícia. Eu não
posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar. Quando a glória de Deus desce, não há joelho que se mantém em pé. Diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício. Se coloque como sacrifício vivo nesse altar, como holocausto vivo nesse altar. E que o fogo venha queimar na sua vida. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Deus, sobre a nossa vida, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem derramando o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama teu Espírito Santo de fogo, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé Vem, Senhor. diante da tua glória. Oh, Deus, derrama a tua glória neste lugar, Senhor. Sou teu templo, o teu sacrifício. Coloque como sacrifício, se coloque como holocausto a Deus neste altar. Vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Queima, Senhor, queima as nossas vidas. Queima nossas vontades, Senhor Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar. Queima esse altar, Senhor. Mostra pra esse povo. Mostra pra Itapeva que há Deus neste lugar. Oh, Senhor, mostra, Senhor. Se manifesta aqui, Senhor. Queima esse altar. Mostra pra esse povo que Oh, Senhor, mostra que há Deus neste lugar. Oh, Espírito Santo, vem de forma abundante. Queime esse povo, purifica este povo, Senhor. Oh, aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em Queima, mim. Senhor, queima nossas vidas como sacrifício a Ti, Senhor Deus. Nós somos Teu templo, Senhor. Nós somos o holocausto nessa noite, Pai. O teu altar vem queimar em Queima, Senhor, queima esse povo, queima as nossas vidas, Senhor. Caia fogo no céu, Senhor. Queima esse altar. Oh, Espírito Santo, vem como fogo. Fogo neste lugar. Vem com tua glória, Senhor. Caia fogo do céu. Aviva nossas vidas, Queima Senhor. esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do Cai céu. fogo, Senhor, derrama fogo. Queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Mantém o violão. Mas, ainda em atitude de oração, Deus veio me recordando de algo que aconteceu ontem. Mantenha a sua atitude de oração, mas ouve isso. É um testemunho da palavra de Deus. Eu tinha pedido uma confirmação, porque eu comecei com uma ideia e Deus veio mudando totalmente minha ideia quando eu comecei a preparar essa pregação. Mantenha o violão só, por enquanto. E eu pedi confirmação para Deus. Eu falei, Senhor Deus, me dá a confirmação. Me dá uma confirmação de que essa palavra é o Senhor mesmo que está trazendo, não é nada da minha carne. E ontem a Gabriela veio contando lá na célula
que ela teve um sonho, onde estávamos reunidos num lugar como essa igreja, só que não tinha teto, e ele era todo feito de madeira, e era a igreja, o sonho dela. E eles começaram a juntar os entulhos, começaram a juntar entulhos na igreja, e começaram a botar fogo nesse entulho, e começou a arder o fogo, e começou a pegar fogo nesse entulho. Então, amados, eu tomei isso como confirmação de Deus, porque isso tocou meu coração. Deus, Ele está pegando todo o entulho da sua vida. Deus, Ele está pegando tudo aquilo que não é dele, da sua vida. Ele está tomando todo o entulho para Ele, e Ele está tacando fogo, e vai virar cinzas, vai virar pó. Você já não tem mais pecado, você já não tem mais aquilo que impede você de adorar a Deus como Ele merece, de se entregar como oferta para Deus. Você está sendo queimado nessa noite, não um fogo físico, daqui a pouco. Em nome de Jesus, aleluia. Não como fogo físico, mas um fogo do Espírito Santo de Deus. Então não fica cético a isso, não deixa essa bênção passar, se entrega nas mãos de Deus, deixa Ele queimar a sua vida, deixa Ele te encher com fogo. Cai fogo, Senhor. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus em Itapeva, a Deus sobre a igreja metodista em Itapeva. Mostra pra esse povo, Deus. Altar, mostra pra esse povo que a Deus em Israel. Aleluia. Fogo do céu, Queima, Senhor. Queima todo entulho, queima todo pecado, Senhor. Aleluia. Deus em Glória a Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Só mais um minuto, eu quero orar só pela sua vida. Santo Deus, recebe esse holocausto deste povo nessa noite, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, derrama fogo. Derrama fogo do céu, Senhor, sobre esse povo. Fogo do Teu Espírito Santo, fogo santo, Senhor. Queimando todo o pecado dessa igreja, queimando todo o pecado dessas vidas, Senhor. Oh, Senhor, novo povo sai daqui. Um povo cheio da Tua glória, cheio da presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas. E o Senhor promete que o Teu fogo está queimando os pecados, Senhor. E esse povo está santo, está pronto para receber a Tua glória, está pronto para receber, oh Senhor Deus, o batismo do Teu Espírito Santo, Senhor. Então derrama, Pai, derrama Teu Espírito Santo de fogo sobre essas vidas. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, amado. De ti, mais de ti, Tem gente atitude de oração, mas e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais e mais e mais e mais, mais de ti. Eu quero mais, mais de ti e menos de mim, e menos de mim,
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Ô, amado, você sentiu a presença de Deus essa noite? Dá uma glória a Deus, dá um aleluia, dá uma salva de palmas para Deus. Aleluia, Jesus. Oh, mais e mais de ti. Aleluia. Amém. Obrigado, louvor.